Olá, meus amigos, aqui é Clerão Darilho. Dessa vez vou reagir de novo a um vídeo dela, Background NPC, o canal que o Asmongold comentou. E ela tá falando assim: é errado gostar, querer personagens atrativos, né? Atraentes, né? Bonitos, sexys dos videogames? Não, não é. Eu já posso responder isso pra você. Mas vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso, né? Vamos lá. A legenda tá on aqui. Vamos lá. E eu vou traduzindo qualquer coisa. 1, 2, 3, já. And all of this is why I just do not understand why some developers keep getting it wrong. It really feels so simple. Yes, give us great gameplay, fun mechanics, a interesting and meaningful story, but then layer attractive, pretty characters on top of that to create hype around the game, grab our interest, and hold our attention. All of this just makes for a much more enjoyable experience. Exatamente, concordo plenamente com isso. This video is kind of related to my very first video about women in games, but before we get into it, we have to acknowledge everybody that is subscribed to the channel. Wow, honestly, I don't really even know what to say. This has been such a overwhelming week in the best way, but thank you. Thank you to every single one of you for all of the comments and messages and just all of the support. Now, É porque, como eu falei, foi o Asmongold que reagiu ao vídeo dela, ela só tinha 300 inscritos. E agora ela tem 100 mil. Por isso que eu falei, gente, o YouTube, o verdadeiro concorrente no YouTube não é outros YouTubers. É o algoritmo do YouTube. É ele que nós temos que derrotar. E essas reações acabam ajudando. Se você reage a um vídeo de um outro amigo, indica para ele, etc. E assim vai. E assim que se faz, né? No YouTube, sim, é assim. Uma maré alta, sobe todos os navios, todos os barcos. let's talk about hot characters. I've always found it very interesting when I see some gamers say, I don't care what my character looks like, I just want a good game. And Toda vez que alguém fala, eu não me importo a aparência do personagem, eu só quero um bom jogo. Ele tá mentindo, tá? Ele tá mentindo. Ele só não quer admitir. while, sure, I believe some people probably do feel that way, when you actually look around at what's successful and what's not, what resonates and what doesn't, the idea that visuals don't matter, it doesn't really hold up. The second you start digging into this stuff, it's pretty clear. Visuals play a huge role in whether something hits or flops. And if they didn't, Exatamente. A beleza, a estética acaba afetando, principalmente hoje. Né? Obviamente, se fosse há 20, 30 anos atrás, nem tanto. Mas hoje, né, isso atrai e garante sim seu fracasso ou sucesso de um game. cosmetics probably wouldn't be one of the most profitable parts of the entire gaming industry. Exatamente, grande parte dos gachas, dos games gachas, ou dos games que são grátis, etc., você compra e vende cosméticos, entendeu? Skins, etc. É isso que mantém o jogo. Se as pessoas não quisessem essas coisas, deixar bonito, deixar sexy, deixar seu personagem estiloso, esses jogos não existiriam, porque é isso que mantém o jogo vivo. Pessoas comprando os skins é que mantém o jogo, né, funcionando. The truth is, I think most of us do care, even if it's subconsciously. And this isn't just a gaming thing, but for whatever reason, the gaming industry seems especially confused about it. Because books, anime, movies, shows, we care about how the characters look. We always have. Now, just to be clear, an attractive character cannot save bad writing or bad gameplay. A great design won't make a boring game fun, and eye candy is totally pointless if there's zero substance to back it up. Isso é verdade. Só beleza não ajuda. Tem muitos jogos aí, principalmente gachas, que eram só personagens sexys, mas não foi pra frente. E um jogo chamado Uma Musume, que é um jogo sobre garotas cavalo, né? Horse Girls, correndo. Que as garotas são bonitinhas, mas não são sexys, não são, sabe, que nem outros jogos, né? Mas mesmo assim, Uma Musume é absurdamente popular no Japão. As personagens são bonitinhas, são garotas, né? São bonitinhas, são, como se diz, fofas. Mas, porém, não tem nada de sexy ou coisas desse tipo. E faz um sucesso desgraçado lá.
And on the opposite side, it's not like a game is necessarily doomed if the characters are uninspired or unattractive. But let's be honest, we have been done dirty quite a few times at this point. But when it does work, when you combine great writing, a solid gameplay, and a compelling visual design, that's really when the secret sauce hits, and that's when a character truly becomes iconic. So, how important is beauty really? What can it actually be used for in storytelling, and why does it matter at all? Yes, beauty is completely subjective, but let's try and figure it out together. When it comes to storytelling, beauty isn't just about looking good, it's about what that beauty communicates. It's a kind of visual shorthand for personality, purpose, or the emotional tone of a character. Take Cortana from Halo. She's sleek, luminous, and kind of untouchable. Her ethereal design isn't random, it reinforces her role as an AI. She's attractive, mysterious, highly advanced, but also just slightly out of reach. Exatamente. Grande parte da beleza também indica um tom, como ela falou, indica o estilo do personagem, né? Para homens isso é mais comum, que as personagens mais bonitas, mais belas, mais sexys tendem a ser as mais inalcançáveis da série. Eu costumo usar muito Lara Croft nisso, né, Tomb Raider. Não é só porque ela é absurdamente poderosa, esperta, escapa de qualquer situação, sempre mantenha a, a frieza, né, a compostura, não sai chorando que nem a versão Survivor dela, né, sempre escapa. E ela é extremamente bela, extremamente sexy, porque ela é uma power fantasy e ela é inalcançável. A power fantasy do homem é o James Bond, é o cara, como se diz, charmoso, bonito, bom de briga e que pega todas as mulheres. A power fantasy feminina é algo como ela, é algo que todas as mulheres querem ser e todos os homens queriam ter uma chance com ela, mas ela é inalcançável, tanto que ela nunca tem uma relação, não porque ela é assexuada, não, mas é porque ninguém é capaz de chegar ao nível dela para ter um relacionamento com ela. Or Aerith from Final Fantasy. She's beautiful in this really soft, gentle way. Her design radiates hope and warmth, and you feel that when she's on screen. There's something very delicate and endearing about her that sticks with you. Then there's Eve from Stellar. Exatamente, é o estilo dela. Porque a Aerith não é necessariamente uma personagem focada em violência. Ela tenta focar em paz, etc. E, como muitos dizem, ela é o que deveria ser o casal perfeito pro Cloud, né? Eu vi muitos fãs de Final Fantasy VII dizendo isso. Blade, and yeah, people definitely noticed her design pretty much immediately. She's bold, striking, and yes, super hot. But what's cool is that once the game launched, the gameplay actually backed it up. And okay, can we talk about Verso from Clair Obscur for a second? Ela fala de Eve, que é o gameplay, aquele tipo de ação, jogos de ação que faz muito tempo que não temos. Porque nós temos jogos de ação estilo que eles chamam de Souls Games, extremamente difícil. A Soul Blade, do jogo da Eve, Stellar Blade, desculpa, ela é um jogo de ação, mas não é absurdamente difícil como é. Porque é o que o pessoal sente falta, jogos de ação desse tipo, ação, né, constante, etc., mas que não seja absurdamente difícil como Souls Blade. E aí ela fala do Verso, do Expedition 33, que é o que o pessoal, todo mundo fala, né? O Verso é um dos caras mais bonitão da história aí, estilão francês, etc. Because he is undeniably very handsome. The white hair, the posture, the somber expression, he's restrained, haunted, and you immediately feel like there's something deeper going on. These characters aren't designed to just be pretty. They're designed with intention. Their looks are part of their emotional blueprint. E da Eve é mais ainda, porque na Eve, como ela veio literalmente do espaço para tentar destruir os monstros lá, e ela é daquele planeta e tal, presta atenção para quem jogou Stellar Blade. E também tem os tons bíblicos na história, né? Um amigo dela se chama Adam, ela é Eve, o cara que ajuda ela é Adam, ela é Eve. E todo mundo que encontra ela, os humanos que sobreviveram lá do cataclismo, que encontra a Eve, que ela achava que não existia, e a Eve
ela não tem o conhecimento humano, porque ela nasceu, né, nesse mundo que escapou do cataclismo, mas é mais maquinário, mais, né, etc., mais cyberpunk, por assim dizer. Quando encontram ela, todos elas chamam ela de anjo. Não é só por causa da beleza dela. Print, and the fact that they're attractive is what actually initially draws you in. Their looks tell you how to feel before a single line of dialogue. As humans, we are biologically wired to respond to beauty, and that's not a bad thing. So when a character Sim, não é uma coisa ruim. Isso é normal. Nós gostamos de ver pessoas atraentes, sejam homens ou mulheres. character's design feels off or it doesn't match the story we're being told, that disconnect can make it way harder to emotionally connect. And this kind of visual storytelling has been around for ages. This is nothing new, and it's not just in games, it's everywhere, especially in film. Taking a look at Lord of the Rings, think about Aragorn. Rugged, attractive, weathered, and quietly noble. His entire look reflects the burden that he carries, and you can see the weight of his past just by looking at him. Then there's Éowyn and Arwen. Exatamente. Olha a diferença. Ambas personagens belas, mas o tipo de beleza mostra o que elas são também, né? O estilo, etc. No caso, Éowyn, Arwen, são raças totalmente diferentes, mas dizem muito com a aparência também. Two beautiful women with totally different vibes. One is a warrior with conviction, the other is a very soft, ethereal queen. And their looks reflect who they are at their core. And that's what good design does. It supports the story. Alright, switching tones completely here, but I have to talk about my love for the Mummy series very quickly. Because Brendan Fraser and Rachel Weisz weren't just very fun, flirty, iconic characters, they were extremely captivating. Their chemistry was off the charts, and they were both ridiculously attractive. Exatamente. Para mim, um dos melhores filmes de aventura, além, obviamente, de Indiana Jones, mas A Múmia foi perfeito nisso daí. É o herói bonito, a heroína bonita, ambos trabalhando juntos para salvar o mundo. Isso foi perfeito, esse filme. É um ótimo filme de aventura. Okay? But their beauty didn't just decorate the film, it amplified it. The adventure they were on, the romance, the danger. I actually love this series so much. I used to work at the Mummy roller coaster at Universal, and I may or may not have hearing loss in my one ear thanks to Brendan Fraser screaming for his coffee at the end of the ride. Just a little bit of NPC lore for you. So if we know that beauty helps tell the story, what about when it's entirely in the player's hands? Let's talk about character customization and the literal billions being spent on it. Video game cosmetics are a multi-billion-dollar industry. In fact, Media Research projects that purely cosmetic in-game purchases will reach $100 billion a year by Pensa bem, se as pessoas não se importassem com a aparência dos personagens, nós não teriam um lucro de 100 bilhões por ano, somente com os cosméticos de videogame. Tem gente que vai falar, as pessoas compram qualquer coisa. Sim, mas o game não é essencial. É algo que você compra se você realmente quer. Desculpa. É algo que você compra se você realmente quiser. É puro capitalismo, mercado aberto. Então, se você tem mesmo que tipo R$1, R$2, $2, $3 por uma skin, você acaba comprando. Você está trabalhando, mesmo que você não seja rico, você está trabalhando, ganha dinheiro, você vai lá e compra. E principalmente se você joga um jogo, mesmo que você jogue casualmente, você compra. Pensa bem, se não fosse tão lucrativo, se não, as pessoas não se importassem com beleza, não seria tão lucrativo. by 2028. Let that sink in for a second. Você pode dizer, isso é errado. Eu não vou entrar em detalhes se isso é errado ou não. Eu não acho. Se você acha, bom pra você. Mas tanto faz. As pessoas gastam. $100 billion a year for making your character look nice. Listen, alright, I am not ashamed that I myself played a part in this pretty recently. I hadn't touched Fortnite in like 7 or 8 years, but I randomly started playing duos again over the last few months, and pretty much right after I did, I saw none other than Spike Spiegel and Faye Valentine in the shop. Yeah, I was buying up those V-Bucks pretty much immediately. Ela tem bom gosto. Faye Valentine é uma das
mulheres mais bonitas e sexys dos animes. Immediately. It was just the idea of getting to play as some of the characters I love so much in a game that I've unironically been having a ton of fun with. It was almost like I had no choice here. Quick side note, Faye Valentine definitely goes on our list of amazing female characters, for sure. And I must confess, I've also purchased the Sabrina Carpenter skin. Sabrina Carpenter. Her dress was just so pretty. Now on the flip side, the opposite is true too. When character design fails to resonate, players clock it immediately. This is very old news at this point, but I always think about Concord. This was really the first time, at least for me, that I had seen so much public backlash about character design. And for Concord, yeah, it kind of seems like this was one of the biggest reasons that it flopped. People Isso é verdade. Os designs do Concorde completamente. É como se eles pegassem as pessoas, jogassem num guarda-roupa de um circo e a pessoa saía do jeito lá. Os caras realmente queriam fazer de tudo para não deixar as pessoas bonitas, sabe? Por agenda mesmo, por mandatório de corporação. did not Ou o sentido de beleza e estilo da pessoa que criou isso é completamente sem noção. like the characters. They felt awkward, uninspired, off-putting, forced. In a market full of games where the character designs are intended to be inherently beautiful, bold, attractive, Concord's cast kind of looked like they were built by a committee just to check boxes. And then there's Exatamente. Foi feito por comitê para checkboxes. Para dizer, precisamos de personagem assim, assim, assim. Em geral, eles não podem ser bonitos, viu? Tem que sempre ser feios. Porque se for ser bonito, você está... Nem é questão de ser inclusivo, etc. Grande parte do game hoje em dia é não satisfazer os shoulds. Quem são os shoulds? São os gamers como eu e você, os gamers das antigas, que gostam de gameplay da hora, de história da hora, de personagens belos, sejam homens ou mulheres. Entendeu? No meu caso, principalmente mulheres. Mas o que isso quer dizer? Eles... na busca eterna pela moderna audiência, né, da audiência moderna, eles tentam fazer coisas que a gente não gosta, que são os fãs. Então, eles fazem de propósito para não agradar os fãs, porque eles acham que agradar os fãs é ruim. Porque se eles não agradarem os fãs, eles podem agradar a audiência moderna que eles tentam curar, tentam criar, que não existe, entendeu? Para eles, nós, os fãs dos games mesmo, fãs mesmo, que gastam dinheiro, que jogam, etc., para eles, nós somos os inimigos. Nós somos os errados. Então eles fazem de tudo para tirar a gente do lugar. Starfield. This game was supposed to be massive, story-rich, world-expanding, but on top of just so-so gameplay, the one thing... Ó os personagens, cara. A cara dos personagens de Starfield. Parece que saiu de um desenho... bizarro. thing I kept seeing over and over again was how unappealing, bland-looking, and emotionally empty the NPCs felt. They didn't draw you in or match the tone of the world, for the most part. They were just generic copy-paste that you didn't really want to engage with. Another game that comes to mind that I've mentioned before is Star Wars Outlaws. Unfortunately, both good gameplay and good character design were amiss here. And there were even moments where Cave Você pode perceber, cara, que quando o jogo tem um character design horrível, o gameplay também é horrível. A não ser que o foco da história não é character design, é para ser mais cartunesco, como Schedule One, que é para ser um design mais cartunesco. Mas, em geral, quando é jogos assim, se o character design é feio, a gameplay é horrível também. Né? Olha a cara da personagem e olha a modelo. Eles realmente fizeram de tudo para deixar ela até masculizada. Ela parece que fizeram o rosto dela em argila. Ficou horrível. Vess didn't look quite human, which is very wild because her actress is so stunning. The blueprint was right there, but for some reason, I guess they could. Lá, falei pra você. Essa é a atriz, a modelo dessa personagem de Star Wars Outlaws. E eles fizeram de propósito para deixar ela feia. Couldn't make a character design that did her justice. And the disconnect across all of these examples is important to note because it's not just about realism, it's about relatability. Games are probably the biggest storytelling medium, and a character's design should invite you into the story. Exatamente. O jogo não é para ser realista.
Gente que gosta de jogo realista devia não jogar videogame, sinceramente. Porque jogos, assim como RPG, animação, outras coisas da cultura pop, não é para ser realista, é para ser fantasioso. Porque se quisesse ver realismo, gente feia e pobre, eu olhava pro espelho, tá bom? People want to feel something when they look at a character. Excitement, admiration, curiosity. And when what you're looking at feels flat, awkward, or overly ordinary, like someone you just passed by on the street, it breaks the fantasy. And that desire for your character to look attractive and appealing, it starts even before the actual game begins. Take Baldur's Gate 3, for example. According to Larian, players collectively spent over 8,000 years just in the character creator. That's like 16% of the game's total playtime. Exatamente. Quando tem esses customizáveis de criar personagem, quando são bons e não igual Dragon Age de Velguard, você passa mais tempo fazendo o personagem. Tipo, quanta gente fez isso em Skyrim? Então, Before even starting the game. And yes, I did contribute to that. Because to me, character aesthetics are just part of the immersion. They're part of what makes an incredible game. They help me feel more emotionally anchored in the world and make for a way more enjoyable experience. And this goes for both male and female characters. Porque é o seguinte, ó. O que foi falado lá é que, às vezes, por exemplo, várias vezes pessoas fizeram... o cara fez, quando vai RPG, guerreiro, espada, cara branco. Quando é homem. Mas, em geral, eles fazem isso quando o seu personagem não aparece toda hora. Agora, quando o seu personagem aparece toda hora... Não sei se já ouviram falar isso. Eu sou culpado disso também. Quando eu jogava World of Warcraft, eu só jogava com personagens femininos. Aí você me pergunta, por quê? Porque se eu vou ficar olhando pra cara de um personagem o tempo todo, é melhor ver uma coisa bonita do que ficar vendo um homem. Era o pensamento de todo jogador masculino. Ou feminino, dependendo da situação. Mas você entende o que eu quero dizer. Eu faria isso até hoje. Characters alike. Even in Red Dead Redemption 2, I loved getting to change Arthur's hair, his beard, and outfits, and I'm just so glad we got to do that because I really felt like I could reflect where he was at mentally and emotionally. That small touch made him feel a lot more real. Now, switching gears for a quick moment, bear with me here, okay? I'm gonna go ahead and out myself for a second. I love a good romantasy book. Yes, I know, but before you roll your eyes and you click off the video, please just hear me out. This genre includes some of the best-selling books on the market. You maybe have heard of series like Throne of Glass or ACOTAR, and the characters in these stories are described with this enchanted, ethereal kind of beauty. It's dramatic, it's swoony, it's meant to sweep you off your feet, and that's part of the fantasy. It's part of the immersion. There's even one fan favorite image of a certain ACOTAR character that went viral, and for many fans, that's basically canon now. Godspeed to whatever casting director. Pra você ver, nada contra romance, eu assisto anime Slice of Life, porque por algum motivo o anime Slice of Life, que é chamado anime de cotidiano, tem uma vida mais interessante do que a minha. That's pathetic, right? Fazer o quê? Eu sou um VTuber na internet. Director has to find that guy in the real world. They will come for you. The exact same thing happens in anime and animation. Satoru Gojo. A quantidade de mulheres que eu vejo, principalmente reactors, que adoram Satoru Gojo. Melanie Mac adora Satoru Gojo. Farah React adora Satoru Gojo. Tem uma compilação de vídeos na internet, no YouTube, de mulheres ficando... Como é que eu vou usar a palavra? Secando Satoru Gojo e o Jinro do Solo Leveling. Aliás, eu fiz um vídeo e mostrei algumas delas. Quando eu falei sobre beleza de personagens, lembra? Eu fiz e tá lá. Sometimes even more intensely. These characters are designed from the ground up to be visually appealing. Their looks are exaggerated, idealized, sometimes maybe a little too much, but we love them for it. And there's a reason that certain characters dominate cosplay every con season, or why fans fight over Tifa fazem cosplay de Tifa até hoje. Se a Tifa fosse feia, nunca fariam. who's best girl or best boy with Rias Grimor, uma das personagens consideradas as melhores waifus do anime chamado High School D&D.
E esse cara aqui, se não me engano, é Attack on Titan. Eu não lembro o nome dele. Genuine passion. Even in the VTuber space, visual design is everything. And there's a reason Smagalana, aquela que eu falei pra vocês que ela é de descendência ucraniana. E VTubers, sim, VTubers usam isso muito. VTubers put so much effort into their appearance, and people can completely fall in love with them before they ever even hear their voice. The look, the aesthetic, the vibe, it all is Shailili, uma VTuber que, se não me engano, eu já vi no Brasil, mas tem muito brasileiro que segue ela e tem muito brasileiro que legenda o conteúdo dela. meant to draw people in. The design is the hook. All of this is so important because when a character looks the way they're supposed Sheva, uma das melhores personagens do Resident Evil. Ela ajudou o Chris a derrotar o Wesker Resident Evil 5. Infelizmente nunca teremos um remake do Resident Evil 5, porque o Resident Evil 5 é problemático, porque ele é na África, né? Aquela coisa toda, né? to feel, that's when the magic happens. That's when people get protective. Zelda! That's when a fandom really forms. Piggybacking on Isso é verdade. Certos personagens são tão queridos que o pessoal se torna stans delas, chamam de waifu, etc. E as Grimoire é um exemplo de personagem assim. Erza Escarlate da Fairy Tail, né? off of all of that, I'd like to touch on something very quick. Tifa, Aerith, né? Rinoa, né? No meu caso, eu diria Kisses e Lightning. Final Fantasy VIII e Final Fantasy XIII. 13? É, 13. That gets brought up a lot in conversations like this. And that's the idea that it's just gamers that are the ones who care way too much about a character's appearance. That it's just gamers who have this problem. Like the Siri. second someone doesn't like a design, it's suddenly gamers are just toxic and you just need to get over it. To be. But based on everything that I've said thus far, honestly, I O encantador de corações femininos do Resident Evil, né? Leon S. Kennedy. do not think that's fair. Ou como o pessoal diz, né? O matador de zumbis K-pop. Because this is a thing across every genre, every medium. Everybody wants Exatamente, em todas as mídias, não é só games. well-designed, fun, good-looking, beautiful, charismatic characters. It's how we're wired, and it's why certain characters instantly spark hype. Exemplo dessa é a personagem do GTA V. Essa daqui, se não me engano, é do novo game chinês, né, do estúdio chinês, que parece que é a Guinevere, e meio que tem história da Távola Redonda, Rei Arthur, etc. Instantly spark hype. Aliás, eu sou um completo sucker para female knights, mulheres cavaleiros. São as melhores personagens, sempre, e as mais bonitas. Quer dizer, a maioria feitas pelos japoneses, né? Pelos americanos nem tanto. Online or can aid in tanking a release before it's even out of the oven. Yes, I'm looking at you, Intergalactic. Nossa, Intergalactic é muito bizarro, mano. Now, again, I am not saying every character in a game needs to look like a supermodel, but what I am so tired of seeing is characters intentionally designed to be less appealing. When the people making the decisions nerf a character's looks in a way that has nothing to do with their actual background or story, they just do it just because, it really makes no sense. It creates Exato, como eu falei, ela disse que não faz sentido porque eles fazem isso, mas como eu falei, eles fazem de propósito para irritar os fãs. unnecessary dissonance, and it pulls people out of the fantasy instead of drawing them in. My last note on this here is just think about celebrities. Think about how people respond to celebrities, whether they're singers or actors, how they look. Henry Cavill, o nerd que todo mundo nerd gostaria de ser, né? Henry Cavill, que basicamente ele deveria ser o James Bond e ele deveria ser o Superman. É o cara que toda mulher gostaria de pegar. E alguns homens também. A Ariana Grande é engraçada. Ela aparece no Fates do Final Fantasy como um personagem gacha do Final Fantasy Brave Exvius. E um colega meu tirou ela. Aí ela aparece em outros jogos também gacha que a gente estava jogando, aparece ela e o meu personagem tirou ela. Aí falou, essa idol, né, fica te perseguindo. Look, their appearance is always part of the conversation, and so many times you could easily say it even contributes to their success, even when it technically has nothing to do. Isso é verdade, quer queira ou não, beleza traz sucesso. É por isso que eu sou pobre. Beleza
não é o meu forte. With what they're known for, it somehow still does, because that's just how humans respond to other humans. We're made that way. We notice, we connect, we feel, and what we see at the first glance is the very first step of that. So, of course, while beauty is not Aliás, é por isso que eu sou um VTuber. Porque se eu mostrasse minha cara nos vídeos, eu não teria nenhum inscrito. everything, and it's certainly not a substitute for good writing, gameplay, or mechanics, it's so often our very first impression, and usually it's the first thing that really captures our attention. Isso, quer queira ou não, na mídia, etc., nos games, é a primeira impressão que fica. Pode atrair, pode ser uma isca, óbvio, um bait switch, mas é a impressão que traz. Se você vê um trailer de um game, de um filme, etc., e você vê personagens, sejam homens ou mulheres, beleza, boa, bela estética, belos personagens, belos lugares, você atrai, isso atrai para o filme, ou para a série, ou para o game. Lets us know what a character is about and makes us care. And this is something that has always mattered and will always matter, regardless of the medium being used to tell the story. And all of this is why I just do not understand why some developers keep getting it wrong. It really feels so simple. Yes, give us great gameplay, fun mechanics, a interesting and meaningful story, but then layer attractive, pretty characters on top of that to create hype around the game, grab our interest, and hold our attention. All of this just makes for a much more enjoyable experience. For developers who are passionate about the projects that they're making, and they're doing it for the right reasons, odds are this is probably already all included. So it really is a Exatamente. Gamers que fazem jogos para gamers, né? Devs que são gamers que fazem jogos para gamers, já pensaram nisso. Agora, quando é corporações, tipo Ubisoft, BioWare, essas coisas que fazem por comitê, como se diz, por agenda ou por ignorando a sua fandom, faz merda. Você não viu aí a notícia que saiu aí que o próprio dev do Dragon Age, os originais, né, falaram que os executivos e o pessoal de dentro da BioWare dizia que eles podiam lançar qualquer lixo porque os fãs de RPG iam jogar qualquer Dragon Age apenas porque era RPG? Bem, meus amigos, Dragon Age Veilguard é a prova que eles estavam errados. Guaranteed formula for success. And they're shooting themselves in the foot if the very first thing that we see is a bland, boring, or just unappealing protagonist or cast of characters. Sorry for the outfit jump scare. This is editor NPC here, and I was watching this back through and wanted to make sure I just clarified this point really well at the end. All right, I'll see myself out. Okay, thank you so much to those who made it to the end of this video. I'm genuinely so glad that you were here. Like I Eu gostei do vídeo dela, o vídeo já tá bem longo, então vou parar por aqui. Mas sigam o vídeo dela, sigam ela, vou deixar o canal e o vídeo que eu reagi na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu concordo com ela, né? Não é errado gostar de personagens atraentes. E se for errado, eu não quero que é certo. E traga personagens bonitos, sejam homens, sejam mulheres, belas estéticas, belos lugares, belas pessoas. Nos games, na fantasia, nas séries, nos filmes, tanto faz, na mídia em geral, traga. É fantasia, não importa se a beleza é inalcançável. É fantasia, entendeu? A realidade é uma porcaria, o mundo é uma bosta. Deixa a gente escapar para a fantasia, pelo menos um momento. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau!